Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu estou trazendo conteúdo de mediana para dados agrupados. Depois da gente já ter visto a média e a moda, agora então a gente vai partir para o cálculo da mediana, tá bom? Pegue seu caderno, seu lápis, seus exercícios e bons estudos. Galerinha, antes de entrar na videoaula, eu queria te dar uma dica que é para você receber sempre as atualizações que eu tenho fé que vou conseguir colocar mais videoaulas agora para vocês. Estou tentando dar uma arrumada no meu tempo, eu acho que agora vai ficar bacana. Então, você que está inscrito aqui no meu canal, você vem aqui do lado aqui do botãozinho, ó, inscrito, você pode cancelar a inscrição, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, mas aqui do lado tem esse botãozinho aqui de configuração, ó, e aí você vem aqui, vai aparecer Titio Trevas e você vai marcar aqui, ó, enviar para mim todas as notificações deste canal. Então sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber esta comunicação, beleza? Então não deixa de fazer isso não, vem aqui em salvar e sempre que Titio Trevas colocar um vídeo novo, você recebe aí no seu e-mail, tá legal? Junto com os outros que você também já deve receber. Então você pode fazer isso em qualquer canal que você esteja inscrito. Então, se você quer saber se aquele cara que você gosta muito colocou mais um vídeo ou não, você vem aqui para todos os canais e faz o mesmo procedimento. Legal? Então, vamos à nossa aula. Um abraço. Bom, meus amigos, agora que a gente já viu o cálculo da média para dados agrupados e também vimos o cálculo da moda para dados agrupados, agora a gente vai ver o cálculo da mediana. É a terceira medida, é a que estava faltando. Vamos ver, então, como é que a gente faz o cálculo da mediana para os dados agrupados na nossa distribuição de frequência. Então, para fazer o cálculo da mediana, nós temos a seguinte fórmula aqui, ó. Mediana, que é o ME, é igual a LI mais P menos FA sobre FI vezes H. Vamos entender o que significa cada elemento desta fórmula. LI, você já sabe, muito parecido com a moda, é o limite inferior da classe mediana. Olha, isso aqui que é muito importante. Classe mediana. E aí, o que é a classe mediana? Aquela que possui a posição P na coluna da frequência acumulada. Falando isso, nesse princípio, você não vai compreender absolutamente nada. Eu sempre pergunto para os meus alunos, está claro que você não entendeu nada? E normalmente a resposta é sim, está claro que eu não entendi nada. Aquela que possui a posição P, e se você observar o P está aqui na fórmula também, na coluna da frequência acumulada, mas já são coisas que dão pistas para a gente de que coluna eu tenho que ter. Então, de cara eu entendo que para calcular a mediana, eu obrigatoriamente vou ter que ter a coluna da frequência acumulada lá. Senão, eu não consigo calcular a mediana. Então, vamos lá. P é uma posição dada por N dividido por 2. E se você recordar das outras, né, das videoaulas anteriores, quando eu dei média, moda e mediana para dados não agrupados, a mediana para dados não agrupados tem duas maneiras de se calcular. Quando a série é uma série par e quando a série é uma série ímpar. E das duas maneiras, existe uma diferenciação no cálculo da posição central. Aqui, como os dados estão agrupados, a posição central será sempre N dividido por 2. E N é a frequência total, né, que é o somatório das frequências simples, ou seja, a quantidade de dados que você está trabalhando naquela pesquisa. Basta pegar o N dividido por 2 e isso vai te dar uma posição central, posição P. E você também vai usar ela aqui nessa forma. Depois eu tenho ali a FA. Então, presta só atenção, hein? Porque o F significa uma coisa e o A significa uma outra coisa. O Fzão, a gente já viu em aulas anteriores que Fzão, ao contrário do Fzinho, né? O Fzinho é frequência simples, o Fzão é frequência acumulada. Aí muita gente acha que o FA significa frequência acumulada, esse A de acumulada. Não, não é. O A não é de acumulada, porque eu não preciso falar acumulada, porque isso já está implícito só no F maiúsculo. Então, F maiúsculo é frequência acumulada e esse A é de anterior. Quando a gente for para a parte prática, você vai entender melhor o que é esse acumulado anterior. Então, presta atenção, esse A não é de acumulado, é de anterior. Só o Fzão já dá a frequência acumulada. Nós temos o Fzinho que eu acabei de já explicar para vocês agora. O Fzinho é frequência simples da classe mediana. Então, tudo aqui se refere à classe mediana. Ora, esse aqui não, porque é frequência acumulada anterior. Não é frequência acumulada da classe mediana. É da classe anterior, ou seja, é da classe que vem antes. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. E, por fim, tem o Hzinho ali, que não muda em nada em relação à moda, que é a amplitude da classe. Ou seja, o tamanho do intervalo, coisa que você já sabe calcular desde sempre, que é o Lzão menos o Lzinho, né? O limite superior menos o limite inferior. Então, vamos lá. Vamos para a parte prática. A distribuição eu não mudei, é a mesma distribuição que a gente já está vendo. Então, eu tenho a coluna aqui do Fzinho, frequência simples, frequência relativa, e aqui ó, o Fzão, frequência acumulada. Então, a gente já tem aqui.
E por que eu fiz questão de deixar ela aqui para a gente? Porque a gente vai precisar agora desta coluna para calcular a mediana. Bom, então eu estou trazendo aqui, estou reforçando a fórmula, né? Então eu preciso de todos aqueles elementos. Então, se o Lzinho I, a gente viu no slide anterior, que é o limite inferior da classe mediana, a primeira coisa que eu tenho que achar é a classe mediana. E a gente já viu que a classe mediana é aquela que contém a posição P. Então, eu vou calcular o P aqui, ó, que é o N dividido por 2. O meu N é 30, então 30 dividido por 2, aqui está o 30, 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, P é igual a 15, ou seja, a posição do meio, teoricamente, né, numa questão para a gente imaginar, teoricamente, de 1 até 30, o que está no meio está na posição 15. Quem estiver na posição 15 estaria no meio. Então, o P é a posição central. Lembrando sempre que mediana tem a ver com quem está na posição do meio. E aí, a gente descobriu que a classe mediana é aquela que contém a posição P dentro da frequência acumulada. Então, vamos lá. Eu vou olhar aqui para a minha frequência acumulada. Eu preciso achar o 15 aqui na frequência acumulada. 11 já tem 15? Não. 11 é menor do que 15. Então, eu tenho aqui 11 acumulados. 23 já tem 15? Claro que já tem, porque o 15 está aqui, ó, entre o 11 e 23. Então, nessa segunda classe aqui, que tem 23, o 15 está ali dentro, porque aqui está a partir do 12, o 12, o 13, o 14 e o 15. O 15 está aqui dentro. Então, se o 15 está aqui dentro, eu posso garantir que esta vai ser a minha classe mediana. O 15 não está na primeira classe, mas ele já está na segunda. E se a segunda fosse 14? Não estaria na segunda. E aí estaria na terceira classe e assim sucessivamente. Então, esse número aqui da frequência acumulada tem que ser igual ou maior à posição que você achou. Eu poderia achar o 15 ou qualquer valor maior do que 15, nunca um número menor. Beleza? Então, essa é a classe mediana e a partir da classe mediana eu vou pegar tudo que me interessa. Então, a primeira coisa que eu preciso pegar, pela nossa fórmula, é o limite inferior da classe mediana, que é 30. Então, eu vou colocar lá, ó, 30 a mais. Posição P, que a gente já calculou, que é o 15, menos frequência acumulada anterior. A frequência acumulada desta classe, está aqui mostrando a setinha, é 23, mas eu não quero a acumulada, eu quero a anterior. Então, eu não posso pegar esse 23, eu tenho que pegar o 11, que vem antes, olha. Tá claro isso? Frequência acumulada da classe é 23, mas eu não quero ela, eu quero a que vem antes, é o 11. Mas se a classe da mediana fosse a primeira classe, a classe mediana fosse a primeira classe, Titio Trevas, e aí? Olha, a anterior não existe, então você ia colocar 0 para esse valor. Então, eu vou pegar o 11, tá? Então está aqui, ó, 15 menos 11, dividido por FI. Quem é o FI? É o 12, porque é frequência simples da classe. Agora não é mais anterior, não, é da própria classe, que é 12. Ok? Então, vou colocar o 12 aqui. Só está faltando agora o vezes H, que é vezes 13. Por que vezes 13, Titio Trevas? Porque é só pegar o Lzão menos o Lzinho. 43 menos 30 dá 13. Então, está aqui, ó, o meu intervalo tem tamanho 13. Tem uma regra matemática que diz que sempre numa expressão matemática resolve o que está dentro do parênteses. Então, eu preciso resolver tudo isso aqui, P menos FA sobre FI. Tudo está dentro do parênteses. Esse parênteses aqui, até peço desculpas, mas esse parênteses deveria estar grandão. Ó. Esse sobre 12 também está dentro do parênteses aqui, tá legal? Depois eu conserto isso aqui para você visualizar melhor. Olha só. Então, teremos 30 mais 15 menos 11. Eu já fiz aqui, ó, vai dar 4. E 4 sobre 12 não dá para dividir, mas dá para simplificar. Dá para simplificar por 4 em cima e 4 embaixo. Vai dar 1/3. Então, eu já coloquei aqui, ó, 1/3 e coloquei entre parênteses aqui, beleza? Consertei aqui a visualização, vamos dizer assim. E está faltando só vezes 13. Minha mediana será 30 a mais. Aí aqui, numa expressão matemática, primeiro resolve a multiplicação, então eu preciso resolver essa multiplicação, mas eu não posso esquecer que embaixo do 13 é a mesma coisa que o 1 aqui, ó. Então eu posso colocar, e multiplicação de fração é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então eu tenho 1 vezes 13 vai dar 13, e 3 vezes 1 vai dar 3. Então eu terei 13 dividido por 3, que dá 4,33. Pode pegar uma calculadora aí e você vai ver que é 4,333333333. Estou usando só duas casas depois da vírgula. Por fim, agora eu resolvo essa minha soma e a minha mediana vai ser 30 mais 4,33, que vai dar um total de 34,33. Bacana? Fácil calcular a mediana também, né? Então, uma vez identificados os elementos aqui na fórmula, pegando tudo certinho, não esquecer que a frequência acumulada é sempre anterior. Isso aqui dá muita confusão na cabeça dos meus alunos, então provavelmente você também pode se enrolar com isso. Então, não se esqueça desse único detalhe. Bacana?
acho que deu para ficar bastante claro aí como é que se faz o cálculo da mediana. Era essa a terceira medida de tendência central que faltava. A partir de agora eu vou trazer as medidas de dispersão, que também são medidas importantes para a gente poder compreender algumas coisas na estatística, tá legal? Não se esqueça, se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e também de largar aquele joinha que faz parte, todo mundo pede porque é muito importante, ajuda na divulgação do vídeo e do próprio canal. Tá bacana? Falou, gente? Espero ter ajudado. Agora faça os seus exercícios, qualquer dúvida deixa aí nos comentários e bons estudos.